R. Lens Produtora. Olá, Pai Senhor, povo de Deus, seja muito bem-vindo ao Crente Podcast, mais um testemunho hoje. Glórias a Deus. Bom, a nossa convidada de hoje é Amanda Nunes, casada com Wellington, e eles são, de Portugal, Lisboa, e congrega na igreja Casa do Leão. A história de hoje da Amanda, uma jovem que buscou refúgio no álcool e no espiritismo para tentar silenciar uma crise existencial profunda, gritando no escuro: a vida não tem sentido. Presa ao medo e à timidez, ela vivia no mundo até um dia em que o ápice do desespero desafiou os céus. Deus, me mostra se o Senhor existe. A resposta veio de uma forma sobrenatural. Ao cantar em um aplicativo de karaokê, Amanda ouviu um sussurro inconfundível na gravação, chamando seu nome. Essa voz de Jesus a resgatou da vida mundana e do medo, transformando-a em uma missionária com testemunho viral. Prepare-se para ouvir como Deus chamou a ovelha perdida, provando que nem o vício, nem o vazio são maiores do que o seu chamado. Glória a Deus. Amém. Seja bem-vinda, Amanda. Amém, Glória a obrigada. Deus, viu? É um prazer É um enorme. prazer. Veio junto com seu esposo. Eu vim com ele. E vocês estão passeando, né? Sim, Que a vocês gente- são de Portugal, Sim. Lisboa, né? E vocês É. têm família por aqui. Exatamente. toda, Nós moramos atualmente em Portugal, Sim. mas viemos a passeio. Ele é do interior de São Paulo Sim. e eu interior de Pernambuco. Eita. Glória a Deus. Inclusive, os meus pais nem sabem que eu tô aqui Não ainda. sabe? Vai ser surpresa para eles. Olha, meu Deus, como Deus faz, né? Exatamente. Deus é maravilhoso. E hoje você veio contar o seu testemunho, falar o que Deus fez na sua vida. E eu creio que vai ser impactante para Em nome de muitas Jesus. vidas que for assistir esse testemunho. Amém. Amém. Em Glória a nome de Deus. Bom, tudo começa na infância, não é isso? Exatamente. Então vamos começar esse testemunho maravilhoso. Exato. Amém. Então, primeiramente eu quero agradecer a Deus Amém. por estar aqui. Amém. Para mim é um sonho que eu estou realizando, porque eu sou apaixonada por testemunhos. Eu maratono, inclusive, Sim. o canal de vocês. Glória a Deus. E para mim é uma honra estar aqui hoje. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por isso e a vocês também pela oportunidade. Amém, amém. Então, eu nasci no interior de Pernambuco, numa cidade Sim. chamada São José do Egito, Pernambuco. Pernambuco. Mas ninguém conhece. Não, eu também não. Eu sou de lá, quer dizer, eu vim de lá, né? Eu não conheço. Meu marido costuma falar, você não mora, você se esconde. Verdade. Gente, eu nasci lá, eu não sei o que é. São José do Egito. É a 5 horas mais ou menos de Recife, da capital. Ah, então. É uma cidade pequena, 32 mil Sim. habitantes mais ou menos. Pequenininha. E lá em casa, meus pais casaram jovens, Sim. sempre trabalharam muito. Somos em três. Sim, Tem a minha sim. irmã mais velha, eu sou a do meio e tem meu irmão mais novo. Sim. E assim, em relação à minha infância, eu não tenho muito o que reclamar, porque às vezes eu vejo testemunhos que as pessoas geralmente, a maioria dos testemunhos fortes, as pessoas geralmente são muito atingidas na infância. Isso, Falta de isso. paternidade, Sim. enfim, até abuso. Mas graças a Deus eu não passei por isso. Eu tive uma infância feliz, Glória a era uma Deus. família simples, humilde. E morávamos nós 5, né? Sim, Os meus pais e os meus irmãos. Só que tinha um detalhe em relação a mim. Eu sempre fui muito tímida. Sim. Inclusive, tá aqui hoje é uma superação. Glória além a de Deus. outras que Deus já fez. Mas eu sempre fui muito tímida, extremamente tímida e medrosa. Nossa. E isso me atingia de uma forma que, tipo, ninguém conseguia enxergar. Pelo contrário, eu ouvia muitas vezes pessoas falarem, me apelidarem, darem apelido. Ah, essa menina é devagar, essa menina é lerda, essa menina é sim. tapada. Sempre crescia ouvindo isso. E ao invés de ajudar, piorava. Isso. Porque eu Mas acreditava trancava mais Exato. ainda, né? Eu acreditava naquelas palavras. Hoje eu entendo também que muitas pessoas não tinham sabedoria, né? Para Sim, lidar sim. com aquilo. Enfim, não entendiam. Hoje
Eu, no lugar delas, eu faria diferença com a criança. Isso. Tanto que hoje eu vejo os meus sobrinhos, eu percebo que alguns são tímidos, principalmente o mais velho. E eu tento quebrar aquilo, porque eu passei por aquilo, Isso, sabe? sim. E, então, Isso prejudicou muito a sua vida. demais, demais, demais. Eu não gostava de viver. Eu achava que eu costumo dizer assim, eu nunca pensei em me matar. Mas eu falava muito assim, eu não queria ter nascido. Falava muito isso pra Deus. Meu Deus. Já pedi perdão muito a Deus por isso, Sim, porque... sim. Era aquele momento, Exato. né? E eu também não entendia, né? Sim, sim. Não pode. Corta isso. Não, pode ir, não tem problema. Pode beber água também, viu? Teve um certo dia, eu lembro na minha infância, eu lembro em detalhes isso, que tinha um salão, tipo a gente chama salão, mas era tipo assim, minha casa, e ao lado tinha um espaço, Sim. que a gente chamava salão, que meu pai já fez lá supermercado, já fez boate, já fez muita coisa. Só que tava vazio, não Sim. tava funcionando. E eu tinha uma cachorrinha, o nome dela era Priscila. Lembra da Priscila tuberculose? Priscila, tinha uma colega chamada Priscila. Sim, eu também. E ela nem sabe. Aí, eu lembro que uma vez, eu tava... Não sei o que eu fui fazer lá, porque assim, na cozinha dava acesso para esse salão. E eu fui até a cozinha, e entrei lá e eu tava com a cachorrinha nesse dia, ela foi atrás de mim. E eu lembro que, quando eu entrei, lá tava tudo escuro, lá já tinha sido bar, já tinha sido boate, ou seja, imagina o ambiente lá, pesado. Então. Só que eu não entendia. Nem acreditava em muita E coisa. você não era evangélica Não. ainda, né? Inclusive, minha família, ela é toda católica. Eu venho de família católica tradicional, mas aquele católico não praticante. Sim. Tipo, enfim. E nesse dia, eu entrei e eu lembro que quando eu abri a porta, que tava escuro, eu escutei, tipo, alguém falando, uma voz. Psiu. E eu paralisei ali na porta, tudo escuro. E eu lembro que eu olhava para a porta do banheiro, que tinha dois banheiro banheiros. lá dentro. Tinha 2 banheiros, um feminino e um masculino, que era do bar. Sim. E eu olhava porque eu achava que tava vindo de lá. Se eu não me engano, não lembro bem agora, mas além de fazer o psiu, batia assim, eu achava que era numa madeira. Por isso que eu olhava pro banheiro. Sim, sim. E eu olhava e não tinha ninguém. E de novo, psiu. E eu olhava e não tinha ninguém. Psiu. Aí depois eu percebi que não era no banheiro, era no teto e tinha uma sombra preta. Eu lembro isso com muito detalhe. E olha que eu não lembro muita coisa da minha infância, não. Eu sou bem ruim de memória. Mas essa parte Mas aí... essa parte marcou. Sim. E eu olhei e eu vi aquela sombra. E aí eu corri. Eu vi que não era algo normal, natural. Sim, E eu sim. corri. Eu lembro até a cachorrinha correu atrás. E eu saí. E quando eu saí, eu subi em cima de um... Tinha tipo uma porteira. Sabe o que é porteira? Sei, Que antigamente lá a sim. rua era de terra ainda. Então E eu sei. subi numa porteira pra olhar se alguém em cima da casa. Porque eu imaginava, não, você tem foi alguém lá em cima ainda? da casa. Sim. Por isso que eu vi. Mas não tinha nada. Nem ninguém. Enfim, eu sei que aquilo hoje eu entendo que era um demônio. Algo com querendo me certeza, assustar. com certeza. E foi algo que realmente nunca saiu da minha memória. Aconteceu também outro fato, assim, muito forte na minha infância, que na minha rua era bem perigosa. Tipo assim, existia muito assassinato. Muito. Eu já presenciei muitas vezes, meus irmãos, meus primos, troca de tiro. Sim, Era bem perigoso lá antigamente. Tanto que Era na igual a escola, cidade que eu morava lá. eu lembro que na escola, quando eu falava, as meninas, minhas amigas, qual é o teu bairro? Onde é que tu mora? Aí eu falava, no bairro São Borja, que era o nome. Aí elas diziam, meu Deus! Era um bairro bem E eu perigoso. até ficava, ai, que chata, elas têm preconceito de onde eu moro. Mas é isso, acontecia muito isso. Eu lembro uma vez específica que a gente tava brincando na calçada, eu e minhas primas, e teve uma confusão entre 2 homens. Era um que chegou bêbado lá chamando o outro. Inclusive esse que matou era tio de uma amiga minha, que morava em frente à minha casa. Sim. Chegou esse outro lá, bêbado, né? E ficou xingando ele, e ele saiu e esfaqueou ele na frente da gente. E tipo, aquilo ali, quando eu vi o homem lá sendo esfaqueado Sim. e respirando, e ele ainda saiu correndo, e ele o que matou, né? Sim. Ele correu e aí depois ele olhou para trás, viu que o homem ainda estava vivo, voltou Meu e continuou. Deus do céu, E a gente ficou lá, paralisado, ao invés de correr. Sim. E eu lembro que ele passou por mim, o assassino passou por mim todo sujo de sangue. Ai, meu Deus. E pronto. Aí aquilo, inconscientemente, tava
entrando em mim assim. Eu já era medrosa. Sim, sim. Aí eu fui, Já. foi entrando em mim inconscientemente. Eu comecei a ter mais medo ainda de tudo. Eu tinha medo da morte. Foi aí que eu comecei a ter muito medo da morte. Sim. Mas eu tinha mais medo ainda, não era nem de morrer, era de perder alguém próximo pra morte. Ah, entendi. O meu medo maior era Sim, esse. sim. Por isso que eu falo que eu nunca pensei em me matar, porque eu tinha medo de morrer. Sim, sim. Mas eu não Depois queria ter nascido. de ver essa tragédia que você Pra mim, viu. nascer, na minha cabeça era assim, é sinônimo de sofrimento. Sim, entendi. E, e é isso, eu tinha muito medo de dormir sozinha. Eu lembro, nossa casa era bem pequenininha, tinha duas camas de solteiro. Nessa época, meu irmão ainda não tinha nascido. Sim. Tinha duas camas de solteiro, era um quarto bem pequenininho, que só tinha, tipo, minha cama, a da minha irmã e um espacinho no meio. Aham. E eu não conseguia dormir na minha cama sozinha. Tipo, tinha algo, hoje Você eu entendo, sentia mas tinha algo que não me deixava dormir, não me deixava em paz, me amedrontava. Sim. Eu não chegava a ver coisas, nem ouvir, só esse fato que eu te contei. Sim, sim. Mas eu sentia medo, um medo que eu não conseguia explicar. E eu tentava dormir e não conseguia. E eu pedia pra minha irmã, deixa eu dormir contigo. Ela, não. Não sei. Aí eu pedia pra minha mãe não deixava. E eu ficava, meu Deus, eu chorando à noite sozinha lá na cama. Ah, meu Deus. Até quando ela encostava a cama na minha, eu ficava com medo. Eu era muito medrosa, vocês não têm Mesmo noção. com sua irmã do lado. Muito medrosa. Eu tinha que ir dormir encostada em alguém. Meu avô, eu lembro que quando eu dormia com ele, se eu estivesse dormindo com alguém, a pessoa tinha que estar olhando pra mim. Você queria É porque dormir se tivesse de primeiro. costa, eu também. Mas, exato. Mas, e a pessoa tinha que estar deitada olhando pra mim. Se ela Sim. virasse de costa, eu Você fiquei, não. acorda, vira pra Meu mim. Deus do céu. Meu avô Sim. tinha bem muita paciência. Ele falava, vô, olha pra mim. Aí ele virava, meu Deus. Aí virava, mas só dormia Nossa. assim. Era algo um sobrenatural, Sim. não, algo espiritual, né? Sim. Sempre te atormentando ali, o demônio, né? Com E certeza. com certeza. E o interessante é que, apesar de eu sentir muito medo, eu gostava de tudo que era sobrenatural. Me atraía. História de assombração, filmes de terror, tudo que falasse de demônio, Nossa, eu era de gosto. eu Você assistia? assistia Meu Deus do demais, céu. demais, demais, demais. Isso atrai, né? Exatamente, mas eu não Coisa sabia, péssima. nem imaginava, né? Sim, sim. E aí, eu lembro que a gente só ia dormir assistindo filme de terror. Sem saber, eu tava atraindo, que a gente hoje sabe que são legalidades que a gente deu, né? Isso. Eu não sabia, então por isso que o medo aumentava cada vez mais, Sim, porque eu por tava isso. dando Você legalidade. alimentava, Exatamente. né? Eu Isso alimentava. mesmo. E assim, a gente costumava dormir no sítio, que o meu pai, ele é da roça mesmo, tipo, Sim. a gente morava na cidade, mas meu pai trabalhava, mas todo final de semana ele ia pro sítio. Sim. Hoje ele mora lá, definitivamente. Já parou de trabalhar, aposentado, ele mora lá. E minha mãe mora na cidade, mas todo final de semana vai pro sítio. Sim. Enfim, todo final de semana a gente ia pro sítio. Minha família bebia muito, só se reunia para beber, todos, tipo, tanto parte de pai como parte de mãe. Mas eu era mais apegada à família parte de mãe, eu tinha mais convivência. Sim. E eles bebiam muito, 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 muito. E eu cresci vendo isso. Vendo pessoas bebendo, vendo farra, contando histórias de terror. Ia pro sítio, aproveitava com os primos, contava aquelas histórias de sítio, aquelas Sim, histórias sim. antigas. E é isso. Deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa aqui, gente. Da infância, né? Se tiver, aí você já é adolescente, depois adulto, aí vai. E é fase, né? Então, aí eu percebi uma coisa. Como minha família bebia muito e eu cresci nisso, logicamente que eu também iria seguir o mesmo caminho. Convivendo, né? Tanto que, às vezes, acho que toda criança acaba fazendo isso. Se vê uma mãe e um pai fumando, eu já fiz várias vezes. Minha mãe fumava, ela não fuma mais, mas ela fumava e dizia, vai acender um cigarro pra mim, e eu sempre entregava Aproveitava, né? bebida do mesmo jeito. Se não Meu tivesse alguém olhando, eu Deus, bebia pra bebia. provar. Criança, né? Sim, sim. Curiosidade. E aí, eu lembro que na adolescência, Uhum. eu lembro a primeira vez que eu bebi. Eu tava na casa de um primo, de um tio meu, com todos os primos, que a família é grande, eram muitos Sim. primos. E uma prima meu, junto com um primo, estavam bebendo. Uhum. Minha prima tinha a minha idade, mas ela já bebia. E eles me ofereceram um copo. E eu bebi um gole, achei o sabor horrível. Sim. Mas fui bebendo, bebendo. Depois não lembro mais de nada.
Meu Deus. Foi a primeira vez que eu bebi. Não lembro mais de nada. Alguns flashes eu tenho deles me levando em casa, numa moto do meu primo. Uhum. E chegando em casa, minha mãe, brava, gritando, vocês embebedaram a menina. E adolescente, né? Adolescente. Sim, É. adolescente. Tipo, quase pré-adolescente, na verdade. Ah, De meu pré-adolescente Deus. para adolescente. Influência, né? Sim. Não ia ser diferente, né? Minha família toda bebe, até Sim, hoje, sim. inclusive. E aí, pronto, começou minha vida do álcool. Só que o que me, o que me fez gostar mais de beber, que me atraiu mais Sim. na bebida, foi porque eu percebi que eu perdia o medo e a vergonha. E era algo que eu lutava a vida toda. Meu Deus. Eu comprava, eu era viciada em revista de signos, simpatias para perder a sim. timidez. Eu fazia simpatias, mais legalidade, Sim. fazia simpatias, enfim. E quando eu bebi, eu percebi, nossa, quando eu bebo eu consigo ser quem eu sou. Não, aliás, ser Nossa, quem eu tenho vontade de ser. isso. Porque eu via, tipo, na escola, as meninas populares, né, que a gente chama, sim. tudo falando, extrovertido, falando tudo. Eu não abria a boca. Eu só tinha 2 melhores amigas, a minha infância toda na escola. Sim. Mas uma era bem tímida, igual a mim, e a outra era bem pra frente. E essas pessoas me atraíam. Eu queria ser igual a elas, mas eu não conseguia. Tipo, algo me prendia mesmo. Sim. E, você bebia e saía fora de si, né? sim, Assim. muitas vezes. Às vezes não, mas muitas vezes sim também. Tipo assim, eu não bebia pra cair, nem pra ficar, perder o sentido. Mas lógico que com o tempo existiam situações em que isso acontecia. Sim. Que eu saía e não lembrava do que tinha feito. E foi isso, começou a minha vida. E pra mim era a melhor vida do mundo. Era festa, que lá a gente lá chama boate, e aqui boate às vezes significa outra coisa, mas é tipo uma casa de shows que a gente ia todo sábado, todo final de semana. E pra mim era a vida. Só que a partir daí que eu comecei a beber, vieram as crises existenciais. Sim. Sempre que o efeito passava, eu me perguntava, qual o sentido da vida? O que é que eu tô fazendo da minha vida? E eu via todo mundo avançando e eu ficando. Por exemplo, amigas, familiares, casando, tendo filhos. Sim. E eu só vivia naquela vida. Logicamente também que eu trabalhava. Eu fiz um curso de serviço social. Logo quando eu saí terminei meus estudos, eu fiz um curso de serviço social na faculdade. Me formei, comecei a trabalhar na minha área. Mas eu trabalhava e também saía. Trabalhava, saía para beber. Sim, sim. E essa era a vida. Você não fazia mais do que isso, só era isso Não, mesmo. era só isso. Minha vida era só isso. Entendi. Ia em cartomantes. Um detalhe que eu esqueci na minha infância, eu lembro que... Lembra do homem que matou outro? Que eu falei? Aqui na infância, Pronto. sim. Na casa dele, que era em frente à minha casa, que era a casa da minha amiga. O avô dela, ele lia a mão. Ele dizia que lia a mão. E se juntava as crianças todas ali do bairro e pedia pra ele ler, né? E uma vez eu pedi pra ele ler a minha, tava eu, minha irmã e minha prima. E a gente, vamos pedir pra Sim. ele ler a nossa mão. Aí ele leu da minha irmã, leu da minha prima. E quando ele foi ler a minha, ele olhou assim e ficou olhando pra mim, encheu os olhos de lágrima e ficou calado. Eu disse, o que foi? Aí ele disse, nunca esqueça o que esse velhinho vai dizer agora. E tem coisas que marcam a minha memória, que é tipo essa frase, se alguém dissesse, nunca esqueça. Pronto, entrou ali, eu realmente nunca esqueci. Sim, sim. Ele nunca esqueça o que esse velhinho vai dizer agora. Das 3, que eram 3, que estão aqui, você é a que mais vai sofrer. Ai, meu Deus. Aí minha irmã até me abraçou, aí ficou, não, deve ser por causa de homem, de algum homem ruim, que eu não vou deixar ela sofrer. Aí eu falava, por quê? Aí ele dizia, eu não posso dizer. Meu Deus. Não posso olha dizer. só. E eu não sabia por quê também. Hoje eu entendo também que porque geralmente os escolhidos sofrem, né? Muito, muito. As E pessoas... aquele desobediente, né? Sim. Que não quer, não quer obedecer a Deus, né? Não quer Exatamente. fazer o que Deus quer. É. Então é isso que Às vezes sofre. as pessoas vêm de fora e acham, tá, melhor vida do mundo. Sim. Mas ninguém sabe o que a gente passa, né, no dia a dia. E na mente. E é isso. Onde eu estava? Do velhinho e ali você saiu, né? Sim. Ali você era o quê? Já adulta, era criança ainda? Nessa fase do velhinho, era Sim, criança. Era criança, É né? porque eu tinha esquecido Você só completamente. voltou isso. E assim,
ler, eu amava ler. Eu fiz a primeira comunhão, que eu era católica. Sim. Fiz a primeira comunhão, lembro que eles davam um livrinho com a capa vermelha, que era a Bíblia, só que era mais ou menos, acho que era Gênesis, que contava a história de Adão e Eva, e eu amava ler. Sim. Só que pra mim, quando eu lia, era uma história qualquer, tipo, um livro que você lê, mas e tem uma história ali. Sim. Eu não entendia exatamente que aquilo era verdade. Tipo, eu lia, não sentia, eu sentia, lógico, pela história, Você se me interessou, emocionava, sim. mas passava. Eu amava ler, eu tinha um monte de livro, vivia lendo, lia livro de espiritismo, essas coisas. Tudo. Enfim, como eu falei, e eu cresci com muito medo, principalmente da morte. Eu lembro que uma vez eu vi uma foto de família e tava minha família inteira, que era enorme, era a família de parte de pai enorme. Sim. E eu ficava pensando, meu Deus, vai chegar um dia que nenhum aqui mais vai existir. E parece que a minha vida era pensar nisso, na morte. Morte. Sim, morte. você tinha medo, Era né? o demônio da morte mesmo, o espírito da morte, da minha mente. Sim, sim. Ninguém aqui vai existir mais. Aí, quando a minha avó, parte de pai, morreu, aí eu, ó, já não existe. Minha Sim. tia morreu, meu avô morreu. E eu imaginava, aos poucos, tipo, nem eu futuramente vou estar mais aqui. Aí eu ficava, meu Deus, por que que a gente nasce? Por que que a gente morre? Por que existe a morte? Que coisa horrível. Aí eu ficava imaginando uma pessoa morrer, minha mãe, meu pai, e eu nunca mais poder vê-los. Crescia vendo isso. E eu camuflava com bebida. Parece que quando eu bebia, tudo passava. Enquanto eu tava bebendo. Peraí. E aí eu me formei, comecei a trabalhar na minha área como assistente social. Eu trabalhava na prefeitura da minha cidade. Não sei se vocês sabem, cidade interior, geralmente é assim, você é contratada pela prefeitura, Sim. mas quando chega a época de campanha, se o prefeito que você não vota perder, você perde o emprego. Nossa, Porque sim, a oposição assume e contratam outras pessoas. Lá era assim. E eu trabalhava na minha área, trabalhava no CRAS da cidade. Eu trabalhei 4 anos, o prefeito perdeu e eu você perdi o teve que emprego. sair. É. E aí fiquei desesperada. Meu Deus, eu não quero mais trabalhar pra... Porque quando você começa a trabalhar, é pra você, digamos, eu era formada, eu tava trabalhando ali na minha Sim, profissão. sim. Você não quer mais trabalhar para os outros. Ah, com certeza. Porque eu já trabalhei numa ótica, inclusive foi meu primeiro emprego, Sim. que eu nem falei isso. Mas eu lembro que eu tinha muita dificuldade de conseguir um emprego por conta da timidez. E se fosse relacionado a vendas, principalmente, eu não queria. Porque eu tinha que estar à frente, tinha que lidar com o público e eu não queria. E esse Cada vergonha de você tinha timidez ainda. eu era horrível, era horrível. Eu fazia simpatia, eu pedia a Deus, Deus, tira de mim essa vergonha. Eu me prendia. Sim. As pessoas me chamavam até de muda, tinha época que quando eu era criança. E aí, eu lembro que nesse primeiro emprego, que minha mãe ficava também, já saiu dos estudos, tem que trabalhar, tem que trabalhar. E eu sentia aquela pressão. Sim. E eu fui procurar esse emprego numa ótica que estavam selecionando pessoas e lá tinham 2 meninas. E eu fiquei, lógico que eu não vou ficar. Tipo, pra mim era sempre assim, eu nunca vou conseguir. Eu não vou dar conta. Eu não consigo, eu sou burra. Porque eu vi também muitas Você era vezes... negativa, né, com você eu sou mesma. burra, eu não vou conseguir. E teve uma entrevista com as meninas e comigo, mas eu era na minha cabeça, eu não vou conseguir. Não vai ser eu. E aí, eu lembro que o médico perguntou, o doutor, que foi ele que entrevistou a gente, né? O oftalmologista. E ele perguntou algumas coisas sobre mim, meu nome, o que é que eu fazia. Eu tava fazendo curso ainda de serviço social. Sim. E aí ele falou, nossa, vai ser bom pra você aqui, porque você vai lidar com o público. Aí já vai acostumando pra sua profissão. Quando ele falou isso, eu, meu Deus, vou desistir até da minha profissão agora, que eu não quero Você lidar não com... sabia que fazendo Não, esse curso até você minha ia lidar? faculdade. Eu era tão parada que até minha faculdade foi minha mãe que fez a inscrição pra mim. E na época eu não sabia nem o que era serviço social. Mas minha mãe sempre me empurrava e foi bom. Sim, Na sim. época eu ficava assim, mas eu sei Sim. que hoje foi bom, que se ela não tivesse feito isso, talvez até hoje. Sua mãe te ajudou, né? Você sim. ajudou bastante. Muito. Meu Deus. Aí, pronto. Aí ele foi escolher. Depois, né? Sim, Ele sim. fez a entrevista e depois eu fui a selecionada. Eu fiquei assustada ao mesmo tempo, feliz porque consegui, mas assustada porque era algo novo. Que você ia lidar, né, com Era algo novo que eu nunca público, tinha tudo. feito. Mas foi bom. Eu penso, hoje eu entendo Sim. que foi bom porque realmente foi algo que foi me destravando mais com Sim, pessoas. sim, sim, Eu com lidava com certeza. muitas pessoas carentes, humildes, aí Sim. era até melhor. E é isso. Quando foi na minha adolescência, que eu te falei, né? E aí eu perdi meu emprego na prefeitura. E eu fiquei desesperada. E agora? Vou ter que trabalhar no comércio de novo.
Meu Deus, e agora? E aí, eu lembro que isso eu não tinha intimidade com Deus ainda. Era uma vida assim, sem Sim, Deus. você não servia Deus Não. ainda, Eu sim. falava com Deus, mas pra mim era tipo, tô falando com você Sim, aqui, eu nem tinha certeza se ele existia. sim, E aí, eu lembro que eu cantei uma música que eu gostava de cantar, inclusive. sim. Eu cantei uma música que era aquela Espírito Santo. Espírito Ah, Santo. Isso eu cantando em oração no pensamento, pedindo pra Deus um emprego. Ore por mim. E tipo, acho que 2 dias depois eu consegui um emprego numa cidade vizinha, que era na sim, Paraíba. E sim, comecei a trabalhar. sim. Eu lembro que no primeiro dia que eu fui, tipo, na entrevista ainda, não estava nem contratada, tava tendo um evento escolar e o secretário de saúde, que eu trabalhei na área da saúde lá, aproveitem a equipe, que era a equipe do NASF, vão se apresentar, psicóloga, assistente social. Meu Deus do céu, o que é que eu vim fazer aqui? Ou Eita. seja, um evento escolar, um monte de Sim, gente. sim. E eu tive que enfrentar um medo. Falar lá. Tem coisas que só vai ser quebrada quando você enfrentar. É. Por exemplo, até tá aqui Não hoje. adianta se esconder, não, eu vou Exatamente. conseguir, não é isso. Se esconder, não dando o primeiro Não, passo, não. não Fica a vida consegue. toda. É. É, E teve situações que eu tive que enfrentar à força. é. Não é porque eu queria, é porque eu tive que enfrentar. Só empurrando, né? Exatamente. Então, nessa época que eu fiquei sem emprego, eu comecei a pedir a Deus uma estratégia, algo que eu pudesse fazer para trabalhar para mim mesmo. E foi aí que eu tive a ideia de empreender. Que eu creio Sim, que foi Deus que me sim, deu aquela sim. ideia na época. Que foi quando eu montei um açaí. Eu pensava, o que é que não tem na minha cidade? Isso. É um açaí. Eu tinha pensado outra coisa na época, que eu nem lembro agora. Mas eu foquei no açaí. E aí, tinha acho que bem pouquinho dinheiro e comecei a investir só para fazer delivery. Eu fazendo em Sim, casa mesmo. Aí fiz toda aquela questão de marketing. Criei o Instagram, porque eu entendia disso também, porque eu fazia sim. cursos de marketing. Eu sempre gostei de edição. É. Sim. Aí eu comecei a fazer o marketing de todo o açaí, a divulgação antes de abrir. Ó, tá vindo um novo açaí para a cidade e tal, não sei o quê. Enfim, abriu o Sim. açaí, lotou no primeiro dia. E só tinha eu. Assim, de Nossa. pedidos, né? Porque era Sim, delivery. sim. Eu quase surtei. Meu Deus! Não parava, pediam fazendo sozinha em Eita. casa, fazendo. Chamava o O motoboy, que vocês, motoboy, é. e ele levava e fazia a entrega. E eu falava no WhatsApp, fazia. Enfim, no segundo dia eu já chamei uma prima para me ajudar, porque Sim, eu não ia dar conta. sim. E a partir daí foi só crescendo, Olha que crescendo. benção. E logo depois eu comecei a trabalhar também na outra cidade, fiquei com o açaí e trabalhando também na minha área, fiquei com as Sim, duas coisas. Depois conheci uma pessoa que foi meu antigo relacionamento antes do meu marido. sim, E ele começou a trabalhar, ele era advogado, começou a trabalhar junto comigo no açaí. sim. E eu sempre pedia para ele ficar na parte externa, porque eu não gostava de lidar com o público, eu ficava na Ah, parte sim, interna. sim. E aí ele começou a me ajudar e o açaí foi crescendo. Depois a gente colocou um ponto mesmo físico no centro da cidade Sim. e pronto. E foi crescendo, deu tudo Olha, certo. Deus foi abençoando, Assim. né? E aí eu lembro, aliás, foi lá, nesse açaí, inclusive, porque era assim, era tipo um apartamento que a gente alugou. Embaixo era a sala e a cozinha, e em cima os quartos e o banheiro. Sim. Embaixo a gente fez o açaí, e em cima a gente ficou morando. Você É, sim, sim. a gente ficou morando lá. E, e teve um dia que, tipo, ele também saía, também bebia. A gente saía todo final de semana, Sim. Ah, você trabalhava. bebia É. ainda tudo. Aí teve um dia. Não, tem a parte do espiritismo também, que eu ainda não falei. Sim. Lembra que eu tinha medo da morte? Um primo meu de 12 anos morreu. Foi muito rápido. Quando Tipo, você era adolescente. adolescente, Tô voltando, misturando tudo. adolescente. Não, não tem problema. Aí É você porque... fala, ah, vou voltando, vou É, voltar uma parte que aconteceu, um sim. acontecimento. Aham. Mas só voltando um pouco pra minha... Já era quase fase adulta, na verdade. Eu tinha Sim, 18 anos, era adulta. sim. Aí você tá voltando na Sim. parte Tinha um adolescente. primo da gente, ele tinha 12 anos na época, foi em Sim. 2007. Ele era muito apegado a gente, a família lá. Ele vivia na minha casa. E a gente passava a noite assistindo filme de terror e ia dormir. E eu conversava muito com ele sobre espiritismo. Sim, Ele acreditava, eu acreditava. Tipo, o sobrenatural me atraía. Tudo que sim. falava de espírito e me atraía. E eu sentia um conforto no espiritismo.
Porque, como eu tinha medo da morte, eu pensava, não, mas pelo menos se alguém morrer, eu posso me comunicar com ela. Porque no espiritismo você vai. Sim, você imaginava Eu isso. posso me comunicar com a pessoa que morreu. E mal Só- sabia, né, é. que quem morre não volta, Exato, né? não sabia, mas acreditava Sim, que no sim, espiritismo eles sim. acreditam. E eu também pensava, eu só não acreditava na reencarnação. E é interessante, porque o espiritismo fala sobre reencarnação, Isso, várias tem vidas, isso, né? né? É. E Que aí, não existe. não, não existe. E aí, eu não acreditava na reencarnação e nem queria acreditar, porque eu pensava, eu Sim. não quero nascer de novo. Tipo, a vida é um sofrimento, eu não quero nascer de novo, não quero reencarnar. Era só isso que eu tinha um pouco assim de aversão Eu sobre o sei. espiritismo. Mas o restante eu gostava. E eu conversava com esse meu primo. E de repente esse meu primo adoeceu, teve uma febre, levaram para o hospital e disseram que era dengue na época, passaram a medicação e ele voltou para casa. E meus tios falam que ele gritava muito de dor. Nossa, E aí voltaram de novo para o hospital. Enfim, nesse processo ele estava morrendo meu Deus. e ninguém sabia, porque era meningite. Ah, Não era era dengue. meningite. Só que quando vieram Descobri? imaginar assim que talvez pudesse ser, Sim, já era tarde. não tinha Ele mais. já estava ficando cego, ele já não estava reconhecendo mais as pessoas, a mãe dele chegava, ia dizer quem é essa, ele não sabia, ele chamava a enfermeira de mãe. Meu E aí Deus. nessa época foi um sofrimento muito grande para a família, imagina uma criança. Nossa. E ninguém tinha passado por uma morte tão prematura assim, né? Sim, sim. Aí É uma dor enorme. mandaram levar para Campina Grande, Sim. tu conhece? Sim, Campina sim. Grande, tem um hospital Sim. maior lá. É lá no Nordeste, né? É. Sim. E aí levaram ele pra lá, só que quando ele chegou lá, ele já tava morto. Ah, Tipo assim, não tava morto, ele tinha sido... praticamente. Assim que ele né? chegou, meu tio falou que ele foi o caminho todo gritando, aí depois apagava, Nossa. depois acordava, gritava. Era de dor? Dor. Meningite, você não consegue baixar a cabeça Sim, assim. sim. Eu lembro que a enfermeira só suspeitou que era meningite, porque disse, baixa a cabeça. Quando ele baixava, ele gritava de dor. Ah, É tipo uma coisa que a gente tem aqui, sim, sim. um membro, não sei, que se Alguma chama... coisa que eu não sei. que se chama meninge, por isso que é meningite. Ah, tá. Que inflama e você Sim, não sim. consegue baixar a cabeça. Nossa, isso aí é perigoso É. muito. E Naquela existem, época aí. Aham. E existiam 3 tipos de meningite, A, B e C, e ele foi a pior. Ai, Deus. É. Sim. Tipo, se ele não morresse, ele ficaria com sequela Ah, sim. grave. Sim. Tipo, sem andar, ou cego, ou louco. Sim. Sei que quando ele chegou lá, ele já estava tendo... Ele teve uma crise, aliás, uma respiratória. Respiratório? É. Ah, E aí fizeram aquele... parada parada respiratória? respiratória, exatamente. Sim. E aí fizeram aquele choque. E eu lembrava de tudo, que eu conversava muito com ele. E a gente Sim. falava sobre a morte. Ele falava que tinha muito medo de morrer, eu falava. Sim. E aí deram aquele choque, a gente falava até sobre isso. Nossa, Deus me livre de passar por isso, quando a gente assistia filme. Sim. E tipo, eu lembrava disso e dizia, meu Deus, meu primo tá passando por tudo que ele tinha medo. Aí, Meu Deus. ai, vou chorar. Não tem problema. E aí ele foi, internaram ele, só que aí ele não acordou mais. Sim. Não acordou mais. E tipo, passou uma semana, mais ou menos, ele teve morte cerebral. Sim. Depois da morte cerebral, quando dá a morte cerebral, tipo, não tem mais jeito. Sim. Só pra Deus, né? Só pra Mas Deus, Deus é. quis recolhê-lo. E ainda passou uma semana depois da morte cerebral com o coração batendo. Tanto que os médicos falaram, nossa, ele é muito forte. É como se estivesse lutando mesmo Sim, pra viver, mas sim. não conseguiu. E pronto, aquilo na minha cabeça, meu Deus, meu primo morreu. E o medo aumentando. Meu Deus do céu, primo com 12 Que anos. você imaginava assim, vai acontecer comigo, tudo. Aí, recentemente, depois dele, tipo, uns 2 a 3 anos depois, meu avô, que eu era muito apegada, morreu também. E pronto, a vida, tipo, eu comecei a ter mais raiva, entre aspas, Sim. da vida. Porque eu dizia, as pessoas morrem. Que adianta estar aqui? Você vai morrer. E aí eu tinha nas minhas crises existenciais, eu questionava muito isso. Não tinha, você imaginava que não tinha sentido na Não sua tinha vida. sentido. Pra mim, não existia sentido na Sim. vida. Eu tinha medo de ter filhos. Eu dizia, eu não quero ter filhos. Porque eu lembrava do meu tio que perdeu o meu primo. Ah, sim. E dizia, eu não quero passar pelo sofrimento que meu tio passou. E ao mesmo tempo também, eu pensava, se eu tiver filhos, um dia eu posso morrer, ou ele pode morrer. Se eu Você morrer, ele tinha vai sofrer. medo. Se ele, entendeu? Aí eu não queria. Eu dizia, não, vai ser mais um sofrimento. Mais uma pessoa que vai sofrer. Eu sempre pensava assim. Ai, Deus. E eu busquei no espiritismo um conforto para isso. Porque meu sonho era
era ir numa sessão espírita e receber uma carta psicografada do meu primo, do meu avô. Eu ficava pedindo pra Deus, Deus, eu quero receber uma carta psicografada do meu primo. Ficava orando, não vou dizer orando, né? Mas ficava rezando, pedindo a Deus lá. Sim, sim. Primo, entre em contato comigo. Nunca acontecia nada. Enfim, voltando agora. Só se o Olha- inimigo fizer isso, né? Que ele exatamente. é esperto, E se né? acontecesse na época, eu Essa achava... maldade aí. E se acontecesse, eu ia achar que era meu primo. É. Já cheguei a sonhar até com eles, e tanto que eu pedia, mas eu achava que era eles. Você não tem, né? Aham. Não ser viadeiro, não tem a sabedoria, né? Nada. Exatamente. Então, É. tudo você acreditava, né? E aí, quando eu tava já no Açaí, voltando lá, voltando na fase adulta. quando eu já tava morando com o meu ex, já tava com o Açaí, já tava... Sim, sim. Esse lugar que a gente morava, inclusive o Açaí é até hoje lá. É tipo, a gente fala beco lá, não sei como vocês conhecem aqui. Bacon. Beco. Bacon, ah, tá. Sim, Que é sei. Era um lugar que não tinha casas, era só garagens Sim, sim. e só tinha 2 apartamentos nesse espaço, que um era o Açaí e o outro era outro Sim. apartamento, que não morava ninguém. Só morava a gente nesse lugar lá. E um dia, eu em casa, que foi o grande dia, que foi do testemunho Sim. da voz de Deus, eu tava em casa e eu tava no quarto, sozinha. Ele tinha saído, eu tava sozinha. E eu tava em casa e começou a vir aqueles pensamentos, o diabo, na minha mente. Morte, isso, aquilo. Não. E eu comecei a chorar, e veio aquela crise de novo. Por que que eu nasci? Só que, depois que passa, a gente vem prestar atenção em detalhes. Por exemplo, pela primeira vez, eu questionei a Deus de uma forma diferente. Talvez foi isso a chave que fez algo acontecer. Não sei, Sim. ou era um momento, mas eu percebi que dessa vez eu questionei Deus de uma forma diferente. Tipo, enquanto antes eu só chorava, por que que eu nasci, a vida não tem sentido. Dessa vez não, dessa vez eu tava lá e eu começaram a vir os pensamentos negativos, aquele Isso. ataque na mente, era horrível. Meu Deus. E eu chorava e falava, por que que eu nasci? E você tava indo tão bem, né? A vida profissional, Sim. tudo certinho. Exatamente. Mas ninguém E sabia o que você? eu passava por Sim. dentro. E também essas crises eu chorava escondido. Meu Eu Deus. nunca falei pra ninguém. Eu só vim falar depois que aconteceu essa Sim, experiência. sim. E aí eu tava lá e eu chorava. E eu lembro que eu olhava pro teto assim, do jeito que eu tô aqui, eu olhava e falava, o Senhor existe? Foi os questionamentos que eu fiz. Eu sempre falava as mesmas coisas, a vida não tem sentido, por que que eu nasci? Eu não queria ter nascido. Não quero morrer, mas eu não queria ter nascido. E eu comecei a questionar ele, o Senhor existe? Existe um chamado pra mim? Não sabia nem o que era chamado. Existe um chamado pra mim? Sim. Existe um propósito na minha vida? Me mostra. Se existe, me mostra. O Senhor me ouve ou eu tô falando com alguém? Porque eu não tinha certeza que Deus existia. Sim, sim. Será que existe realmente um ser superior que tá me ouvindo? Ou eu sempre tô falando sozinha? Ai, tô sentindo a presença de Deus. Glória a Deus. E aí eu ficava questionando. E eu lembro que eu falava, eu não conhecia muito da Bíblia, eu lia, mas não Sim, conhecia muito. Não conhecia. E eu lembro que eu falei assim, na Bíblia, o Senhor fala que tem 100 ovelhas. Se uma se perder, o Senhor deixa as 99 e vai resgatar Sim. a que se perdeu. Então vem me resgatar. Eu dizia, vem me resgatar que eu Você que eu sou, confrontou, né, eu sou a Deus ovelha mesmo. perdida. E aí, nossa, tô toda arrepiada. Aí, eu nem costumo mais sentir tanto quando eu falo sobre isso, porque eu já falei tantas vezes, mas agora eu tô sentindo. Hoje Deus está presente, né? Tá. Glória a Deus. E aí, eu fiz essas perguntas, né? Sim. E aí eu lembro que eu falei do nada assim, eu vou cantar pro Senhor. Tipo, eu já chorei. Perguntei por que que eu nasci, por que que eu tô aqui. E aí eu disse, eu vou cantar pro Senhor. Porque, lembra que eu falei que eu gostava de cantar? Sim, Inclusive, eu sim. cantava nas festas, quando bebia. Meus amigos, canta, Amanda, tu tem a voz bonita. E eu cantava nos karaokê, mas era depois de beber muito, pra Sim, ter coragem. sim. E ali eu disse, eu vou cantar pro Senhor. Aí peguei meu celular, fechei a porta do quarto, desliguei o ventilador, coloquei o fone de ouvido e abri um aplicativo karaokê que eu tinha. Ah, sim. Vocês lembram de uma época que tava até no auge, um karaokê que os pessoal... Tinha uma cantora Era! e você cantava junto. Ah, Geralmente você tinha canta em muito, dupla né? ou sozinho. Isso. Aí quando eu abri, que eu falei, vou cantar pro Senhor, que eu abri o aplicativo, a primeira música que apareceu foi Deus Proverá.
de Sim. Gabriela Gomes, que é aquela Ah, Deus proverá. sim. E aí, na época eu nem conhecia muito a música, porque eu também não cantava muita música gospel, era mais música do No mundo. mundão mesmo. E aí eu disse, vou cantar essa. E aí eu comecei a cantar. Não, aí tinha uma menina que já tinha cantado a parte dela, que tipo assim, era dupla. Ah, você É, cantou ainda pra cima. ela já tinha cantado a parte dela e você cantar outra parte que não foi, tá Sim, entendendo? sim. Tipo, ela já tinha gravado, já tava Sim. gravado dela, eu só ia cantar a parte que não tava gravada. E aí eu comecei a cantar junto com ela, deitei, coloquei o fone de ouvido, isso bem nem aí, nem imaginava que nada ia acontecer. E nem senti nada sobrenatural, nada. Só deitei e comecei a cantar. E aí, quando eu terminei de cantar, eu falei, eu vou apagar, tá horrível, porque eu cantei toda fora do tom, toda fora de... Eu nem sabia a Não música. sabia, sim. Eu saí, vou apagar, tá horrível. E eu sempre fiz isso, eu nunca deixava uma música nesses aplicativos, nunca deixei uma música que eu não gostei de cantar. Sim. Eu nunca salvava, eu sempre excluía, se eu não gostei. E essa ia ser do mesmo jeito. Vou excluir, tá horrível. E algo me incomodou pra eu ouvir. E ainda bem que eu ouvi. Porque aí, quando eu fui ouvir, tem uma parte que a menina canta e tem uma parte que eu canto assim: olho para o alto, então Sim. vem o socorro, sim. Aí na parte que eu falo, Deus proverá. Aí uma voz faz, Amanda. Uma voz masculina, Sim. sussurra, meu nome. Aí eu, meu Deus, o que foi isso? Aí eu voltei a música, né? Aí eu ouvi mais nítido ainda. Porque quando você escuta uma vez, você consegue ouvir melhor ainda. Sim. Meu Deus, Jesus. Aí na hora, eu disse, Jesus. É a voz de Jesus. Jesus me chamou. E não era gravado, né? Já era gravado, né? É que é. Ah, Era não gravada era a parte gravado. dela, só que quando eu fui cantar foi gravado junto com ela, entendeu? Isso, sim. A minha parte. Você tava gravando? Você lá, Vídeo? cantando? É porque você. Gravando mesmo, normal, no celular, né? Tava gravando. Tá gravando. Só a voz, fone de ouvido. Sim, Não era vídeo, não, era só a sim, voz. sim. E aí, na hora, eu falei, Jesus. É a voz de Jesus. E eu não sabia, que eu inclusive vou até ler aqui. É João 10:27, Sim. fala: Minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu as conheço e elas me seguem. E você tinha falado da ovelha, né? Quando você estava. Tudo foi interligado. Depois você vem Isso. prestar Você atenção. era a do ovelha jeito- perdida. Meu Deus. É. E aí eu. Tipo, minhas ovelhas ouvem minha voz, reconhecem a voz do pastor. Isso. E eu reconheci, sem ter intimidade com Deus. E você. E na hora eu falei, é Jesus. E eu chorava, chorava, chorava. E aí foi na época que o meu ex chegou depois, de muito tempo. E eu Sim. escuto uma coisa aqui. Aí ele foi ouvir. Aí, teu nome, Amanda? Aí eu disse, sim, é Jesus. Aí ele, meu Deus, aí ele se arrepiava todinho. Que é Sim. isso? Pronto. A partir daí, minha mente, tudo, só voltava pra Jesus. Meu Deus. Ó, gente, eu escutei. Tu falou. Eu tava falando com ela antes, né, antes de gravar aqui. E eu tinha escutado esse vídeo há muito tempo. Foi que ano? Foi em 2020. 2020. Mas eu gravei não em sabia. 2021. Eu não sabia o ano que eu tinha escutado, mas quando ela tava falando sobre isso, né? Fiz, gente, eu escutei uma moça E era eu. no YouTube que eu procurava isso assim, sabe? Muito isso, né? Eu gosto de escutar pregação, tudo. E eu vi esse vídeo, eu me interessei. E eu escutei mesmo. Escuta. Eu escutei bem. Escuta. Se você prestar muita atenção, escutar certo, você escuta muito nítido. falando. E eu, naquele tempo, lá, eu fiquei, nossa, meu Deus. E eu já servia a Deus, né? Nossa. E eu entendi que era Deus mesmo falando, o Espírito Santo ali falando. É. E eu falei, meu Deus, coisa mais linda. Aí ela falando aqui, eu fui, nossa, você é a moça do vídeo. Você é a moça do vídeo, meu Deus, como Deus é maravilhoso, gente. E foi a partir daí que, e é como a gente costuma falar, meu marido, no meu caso, né? Sim. Não foi ninguém que foi pregar pra mim, tipo, não foi nenhum pastor que foi, nem um padre, enfim. Foi Deus, foi o próprio Jesus que me resgatou. Literalmente foi um resgate. E você pediu socorro, Foi o resgate. né? Você pediu. E aí, depois desse dia, eu fiquei, o que significa? Aí eu quis entender por Sim. que isso aconteceu. Todo dia eu ouvia a voz, todo dia eu colocava o áudio. Amanda, Amanda, meu Deus! E aí eu comecei a buscar respostas para isso. E eu perguntava à minha tia, que era espírita, tia, ó, o que aconteceu? E eu falei a poucas pessoas na época, mas eu queria falar para alguém que entendesse do espiritual para me explicar o que significava. Sim. E aí eu contei para minha tia que era espírita e ela, minha filha, você recebeu um chamado de Jesus.
E eu, mas o que é chamado? Engraçado que eu questionei isso, né? Sim. Aí, aí ela... Aí eu perguntei pra uma amiga da minha mãe, que era extremamente católica, o significado. E quando ela ouviu, eu lembro que ela ligou pra gente no dia. Uhum. Minha filha, caí de joelho aqui. Meu Deus, como Deus é poderoso, minha filha, eu tô sentindo tanta presença do Espírito Santo, não sei o quê. E eu chorando em casa com minha mãe, ouvindo ela falar. E ela dizia, minha filha, isso é muito forte. É, tipo, é algo, tipo, inacreditável. Sim, sim. E Jesus te chamou. É o chamado de Jesus. Eu, sim, mas pra quê? O que é que Jesus quer? E aí também perguntei a uma amiga minha, que era filha de pastor. Eu perguntei a todas as religiões Sim. o que significa. E todos diziam, é um chamado. E minha amiga até falou assim, amiga, foi um chamado de Jesus pra tua vida. Deus tem algo na tua vida. E é tipo a história de Saulo. Eu não sabia nem que história era essa. Sim. Que era Saulo, que depois virou Paulo. Que Sim, chamou Saulo pelo isso, nome, chamou sim. Samuel pelo nome. Sim. Aí ela até me mostrou na Bíblia onde eu fui ler a Sim. história. E pronto, depois desse dia, a minha mente tudo era só Jesus, 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 Jesus. Ainda continuei um certo tempo saindo, bebendo, mas... Sim, sim. E crise existencial nunca mais. Você não Aquela foi a teve. última. Foi uma cura ali Meu mesmo. Foi um Deus. resgate e uma cura das crises. Sim. E aí, é interessante que depois disso, depois desse acontecimento, foi que eu comecei a viver experiências com Deus. Porque antes eu não vi. E talvez eu vivesse, mas não percebia. Sim. Não entendia, não percebia. Mas a partir dali, eu comecei a viver muita experiência com Deus. Sonhos de volta de Jesus, que eu nunca tinha. Sim. Paralisia do sono eu comecei a ter. Meu Nunca Deus. tive paralisia do sono. Eu via demônios na paralisia do sono. Meu Deus. Eu via lá no meu quarto as unhas dele. Eu via 3 demônios me atacando e eu não conseguia me mexer. Já tive experiência de paralisia do sono, de eu escutar, de ver, tipo, sentir Sim. um demônio na minha, eu deitada assim, eu sentia como se ele estivesse na minha frente Sim. falando. E, e eu tentava, e eu não conseguia falar, porque na paralisia você não consegue falar. Não sei se tu já teve. É horrível. Acho que uma vez só que eu tentava acordar e não conseguia. É muito. Eu não conseguia Só que o de meu jeito nenhum. era ataque mesmo, Sim. demoníaco. E eu tentava falar, e quando eu falava, eu escutava a voz dele, aí eu calava. Tipo, mas a voz era no pensamento, eu não Sim, conseguia sim. falar com a Não boca. conseguia. E aí eu comecei, Jesus, 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 Jesus. Aí eu sentia aquela presença saindo e o quarto ficando claro. Era uma experiência bem louca, assim. Eu sentia meu corpo levitando na cama. Comecei a ter muita experiência com Deus depois desse dia. E foi aí que eu comecei a buscar no YouTube também experiências, testemunhos. E só vivia fazendo isso. Não tinha mais vontade de sair como antes. Queria procurar uma igreja para me aprofundar mais, ter mais intimidade com Deus. Tive um sonho com um pastor me visitando no Açaí, falando que Deus tinha algo para minha vida. Sim. Tipo, acho que umas 2 semanas depois, um pastor foi lá no Açaí, tomar açaí. Foi mesmo. E nesse dia eu tava com um amigo meu, um casal de amigos, conversando com ele sobre Deus, só falava sobre isso, acho que ninguém aguentava me ouvir, que eu só falava sobre Jesus. E aí, eu lembro que meu amigo falou assim, a gente tinha dúvidas sobre algumas coisas da Bíblia, e meu amigo falou assim, vamos perguntar pro pastor, ele tá ali. Aí eu, cadê? Tipo, pra mim me fascinava quando falava em pastor e igreja. E aí a gente foi perguntar pro pastor, aí ficamos conversando com ele. Aí contei minha experiência pra ele, mostrei o áudio, ele, meu Deus, o que é isso, minha filha, não sei o quê. Vá lá na igreja, tal dia, domingo. Aí eu vou, aí pronto, já fiquei, vou pra igreja, não sei o quê. Aí fui, e minha família é católica, aí eu E você? Aí fui pra igreja naquele dia, sentei no banco lá de trás, só pra assistir o culto mesmo. E aí ele falou, hoje a gente tem uma visita, Amanda, conheci ela no Açaí, resumiu a história, ela tem um testemunho muito lindo, que Deus falou com ela, não sei o quê. E aí me chamou pra cantar. Ai, meu Deus. E eu quase mordo, porque eu nunca tinha cantado. Nunca tinha cantado em Imagina as público. pernas tremendo. Ah, Eu nunca tinha cantado em público e sem beber, porque eu Deus. cantava antigamente, nossa, Bêbada, bêbada. né? Eu disse, meu Deus do céu. Aí foi uma das situações que eu tive que enfrentar. Aí fui. Meu Aí eu lembro que eu fui, Deus. meu Deus, me ajuda, meu Deus, me ajuda. Aí ele veio cantar a música da promessa. Aí ele mandou eu cantar Deus proverá, a música do vídeo. Sim. Você já Aí, sabia, né? já. Aí os meninos começaram a tocar lá e eu... Eu lembro que eu fechei o olho e cantei a música todinha. Não, e eu lembro que uma frase também de efeito que ele falou foi assim, deixa Deus te usar. Quando ele falou isso, parece que me acalmou, assim, de certa forma. Sim, sim. Aí eu só fechei o olho, cantei e deu tudo Sim. certo. Até Glória a o Deus. menino do louvor disse, nossa, sabe que tu tem, eu esperava outra voz, tu tem uma voz bonita, menina, o que é que tu tá fazendo? E eu, tímida, ai meu Deus, isso aqui.
Enfim, fui pra igreja. Sim. Comecei. Pronto, depois desse dia que eu fui pra igreja, nunca mais deixei de ir. Parou, deixa de... Todo domingo eu ia, todo domingo, todo domingo. E aí minha família ficava com piadinha. Ah, vai virar crente? Sempre tem, né? Virar crente? Ai, meu Deus do céu. Só que eu tava tão apaixonada, a gente fala o primeiro amor, né? Que esse primeiro amor ainda não acabou. E vai, em nome de Jesus. Sim. Você começou a conhecer Mas tudo, era muito né? apaixonada. Sim. Tudo eu via Jesus. Nossa, é interessante quando você começa a perceber as coisas. O céu, que eu não prestava atenção, tipo, eu sou apaixonada pelo céu. Sim. Eu tenho muitos sonhos, inclusive, com o céu. É tudo céu, céu, céu. Medo de morrer. Medo da morte. Acabou. Eu lembro que uma vez eu tava em casa, eu já tinha acontecido isso. Eu comprei uma Bíblia de estudo. Sim. E eu tava sentada assim, lendo a Bíblia, eu olhei pra estante e tinha um monte de livro de Allan Kardec, que era do Espiritismo. Sim. E aí eu falava, Deus, qual caminho eu devo seguir? Porque eu não quero ir pelo caminho que o Senhor não aprova. Eu não entendi ainda, né? Sim. Eu perguntava. Eu disse, eu não quero que o Senhor fique triste comigo. Eu quero seguir algo que realmente o Senhor aprova. Então eu tô errada lendo esses livros? O que é que eu faço? Leio a Bíblia ou leio... Ou posso ler os dois? Eu falava. Aí veio na minha mente, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Bíblia. Isso. Aí depois desse dia eu Parou, nunca assim. mais quis nem saber de espiritismo. Era só Jesus, só o evangelho, somente. Assistia aquelas novelas da Record que tinha muito... Essa era a Bíblia, a novela Amava, bíblica, né? amava. E Sim. pronto, aí comecei a mudar. E, consequentemente, muitas pessoas se afastam, né? Sim. Você se converte, muitas pessoas se afastam, amizades, Ah, até familiares. Porque eu não vivia mais aquela vida de estar todo final de semana junto com eles sim, bebendo. E antes eu sempre estava. treva e luz, É, né? Se mistura mais. Então você tava na exato. luz, né? E muitos não entendiam. Aí achavam que o pastor sim. estava fazendo minha cabeça. Dizia, não foi o muitos, pastor, foi Deus. Vestes. Eu usava, antigamente Tudo, no mundo, era sim. roupa colada, curto, decotada, salto dessa altura. Né? E de repente até isso me incomodava. Se eu vestisse uma roupa que mostrasse um pouco, me incomodava. Mas as pessoas Santo, né? Já tava ali, já. Sim, mas as pessoas achavam, quem não entendia, que era a igreja tá te proibindo. Não. Fizeram uma lavagem cerebral. Eu já ouvi muito isso. Meu Deus. E aí, comecei pra igreja. E foi na época do Covid, que era no final de ano até. Sim. Começou a época do Covid, eu já tava um mês na igreja. Deixa eu me colocar não. Eu cantava de vez em quando, o pastor me chamava pra cantar. Eu ia morrendo de medo, mas enfrentava. Sim. E teve uma vez que a gente adoeceu do Covid. Eu, meu pai e minha mãe. E a gente ficou... Que tinha que ficar isolado, lembra? Sim. E a gente ficou no sítio do meu pai. A gente foi... 15 dias ficamos lá, isolados. Lá no sítio do meu pai, nós três. Os três doentes. E eu com medo e chorando, eu quero ir pra igreja. Eu vou ficar um domingo sem ir pra igreja, porque eu ia todo domingo e também ia durante a semana nos cultos de oração. E eu não acredito que eu vou ficar... Tu, em vez de se preocupar que tá com Covid, pode morrer, os pais morrer, tu tá se preocupando em ir pra igreja. Preocupação era essa. Eu quero voltar pra ir pra igreja. Aí levei minha Bíblia, aí orava, lia. E você não tá nem se preocupando em morrer, porque aquilo ali já foi tirado, né? Deus, ele curou você, né, disso. Tirou esse medo, né, que o inimigo colocava em você. Meu Deus. E ali eu lembro que eu lia a Bíblia e algo falava dentro de mim, que era o Espírito Santo, que falava assim, você só precisa tomar uma decisão. Eu sabia que era me converter, aceitar Jesus, porque eu ainda não tinha aceitado. Estava indo pra igreja, mas ainda não tinha o... Como é que eles falam, que o pastor fala? Ai, qual é o nome mesmo? Quando o pastor pergunta quando é pra se converter, alguém quer aceitar Jesus? O convite, ainda isso, o convite pra você. Não, ele não costumava fazer. Ah, tá. E aí eu tava esperando e ele não fazia. Você tava esperando, né? Então você já sabia o que era. Já. E lá no sítio, eu lembro que ficava isso. E eu fiquei desesperada. Eu preciso voltar pra igreja, que eu preciso aceitar Jesus. Eu preciso aceitar Jesus. E aí, pronto, passou os 15 dias, eu voltei com a maior felicidade do mundo. Vou voltar pra igreja, vou voltar pra igreja. Chegou lá naquela expectativa, Deus, o pastor tem que falar hoje. Tem que fazer o convite hoje. E se ele não fizer, de toda forma, eu vou falar. Sim. E aí, esperei. Ele falou, pregou lá, me emocionei e tudo. Mas não falou.
Eu, Não meu chamou. Deus! Geralmente faz, né? Eles não têm muito hábito lá. Aí, quando acabou o finalzinho, eu já tinha falado pra ele que eu queria falar com ele. Sim. Aí eu era muito amiga deles, sabe? Do pastor e da pastora. Sim. Muito, eles me deram muita oportunidade, me levavam pra viajar. E eu participava muito, eles viam a minha intensidade ali. E aí eu falei, eu tenho coisa pra falar com vocês. E uma amiga minha, que também queria se converter, que tava indo junto comigo, também queria aceitar Jesus, disse, ai, tu vai falar? Eu disse, vou, eu também quero, eu disse, vamos. Aí acabou, todo mundo foi embora, ficou só eu, ela, o marido dela e os pastores, meu pastor e minha pastora. E aí, eu falei pra ele, né, que eu tinha ido pro sítio, que estava esse tempo doente, que algo falava com que eu tinha tomado uma decisão e eu queria aceitar Jesus. Aí eu lembro que nessa hora a esposa dele, a minha pastora, começou a chorar, meu Deus, que coisa linda, não sei o quê. Sim. Aí fizemos o círculo de oração, e todo mundo pegou na mão e ele fez a oração Sim. que é pra aceitar, né? Sim. E eu lembro quando ele começou. Detalhe, quando eu comecei a entender mais sobre o mundo espiritual, foi que eu vim saber que existia 2 batismos na igreja evangélica, é o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. Eu nem sabia que existia isso, nem sabia o que era o batismo com o Espírito Santo. Você não sabia? Não, mas depois que eu aprendi, aí no dia que eu aceitei, eu quero ser batizada com o Espírito Santo. E eu lembro, eu pedia muito a Deus isso. Sim. E no dia que ele fez o círculo lá de oração para aceitar Jesus, eu não sei se foi batismo, mas eu senti algo em mim que foi me preenchendo, tipo, dos pés subindo, 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 subindo. E eu não conseguia nem mais falar. Eu comecei a chorar, 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 chorar. Eu chorei tanto que eu fiquei envergonhada, porque o marido da minha amiga tava lá, disse, vai pensar que eu sou doida, porque eu não conseguia parar. Eu sei. Eu Era Deus chorava, foi me tocando, encheu assim. E eu chorava, principalmente quando falou, escreve meu nome no livro da vida. Eu nem consegui falar isso direito, de tanto que eu chorava. E eu chorava e minha pastora começou a gritar lá e dizendo, ela foi selada pelo Espírito Santo, é o selo do Espírito Santo. Enfim, aí daquele dia, minha vida era só Jesus. Sim. Só Jesus. E cada vez mais pessoas se afastando de mim, pessoas sem entender, pessoas criticando. Sim. Mas eu não queria nem saber. Era só Deus. E depois teve o batismo nas águas. Sim. Com um tempo depois, um ano depois, olha só. Essa experiência aconteceu em 2020. Eu vim gravar o vídeo, que foi pro YouTube, em 2021. Sim. E alguns meses depois, tipo, foi um ano e alguns meses que eu vim ter coragem de gravar. Mas como isso aconteceu, por exemplo? Eu nem imaginava que eu ia gravar, que era pra eu gravar esse vídeo, né? Só que Deus começou a falar, usar pessoas pra dizer, conta teu testemunho. E eu não tinha contado a muitas pessoas. Sim, sim. Só que como eu vivia assistindo testemunhos de pessoal, né, no YouTube, uma vez eu comentei o que tinha acontecido comigo. Um dia eu tava tendo uma crise existencial, fui gravar um louvor cantando pra Deus e a voz apareceu chamando meu nome. E uma pessoa veio e comentou assim, nossa, que legal, não sei o quê. Comenta no teu canal, posta no teu canal no YouTube. Aí isso veio assim, eu disse, será que é pra eu postar? Será que é pra fazer um vídeo falando sobre isso? Aí deixei pra lá. Aí, tipo, alguns meses depois, outra pessoa comentou sobre aquele comentário. Sim. Nossa, eu queria muito ouvir, posta. Aí eu entendi e outras pessoas começaram a me dizer que era Deus. Deus tá usando pessoas pra tu compartilhar teu testemunho, a tua experiência. E que eu não vou gravar jamais um canal, um vídeo. Meu Deus. Aí eu lembro que eu comecei a pedir confirmação a Deus. Sim. E como era uma época que Deus estava falando tanto comigo, que tudo que eu pedia, de verdade, assim, ele respondia rápido. Hoje eu tô um pouco na fase do silêncio. Mas naquela época, tudo. Eu acho que era exatamente para me provar que existia, sim. entendeu? E eu pedi a confirmação a ele. Deus, se for para eu gravar um canal, esse vídeo compartilhando minha experiência, usa mais uma pessoa para falar isso. E quando eu falava isso, tipo, 2 dias depois, outra pessoa falava a mesma coisa. Aí é Deus. E meu ex falava, é Deus, faz logo. E eu não tenho coragem, eu não quero gravar um vídeo. Aí fã, mas grava que é Deus que tá mandando você gravar. E aí pedi confirmação e Deus foi dando. Aí eu disse, pronto, já era, já pedi demais, já respondeu, agora eu vou gravar. E aí comprei tudo pra criar cenário, né? Como é? Câmera não. Não era celular mesmo. Celular mesmo. Mas eu adesivei a parede, fiz um cenário, deu decoração. fiz um cenário e já tinha marcado com Deus, vai ser tal dia de manhã. Porque à tarde e à noite eu não podia fazer porque tinha muito barulho no açaí, que era embaixo. Aí o som ligado, as pessoas, tem que ser no silêncio. E vai ser um dia de manhã. E aí,
eu lembro que já estava tudo pronto, o dia já estava marcado e tudo. Sim. E outra vez, eu estava no quarto, aí eu assisti... Não sei se você conhece Querida Dani. Como? Querida Dani. É um canal que Querida Dani. é uma menina que ela conta as experiências que ela teve com Deus. Será que eu sei? É porque eu já vi tanto. É muito forte o testemunho dela. Eu não lembro, só se depois eu pesquisar. Tem no YouTube. E inclusive, quando eu assisti muitos vídeos dela. Logo Sim. quando aconteceu isso comigo, eu assistia muito, porque ela teve muita experiência com Deus. É bem forte mesmo o testemunho dela. E eu assistia muitos vídeos dela e eu seguia ela. E eu falava pra ela na época no Instagram, eu mandava direct pra ela, Sim. contando o que tinha acontecido comigo. Porque eu queria alguém que entendesse e me desse uma resposta do significado daquilo. Sim. Uma resposta clara. E aí ela nunca via, porque ela tinha muitos seguidores, ela não via minha mensagem. sim. Aí eu, deixei pra lá. E aí eu vi uma vez que ela fez uma live com outra menina, que na época essa outra menina tinha bem pouquinhos seguidores. Sim. Hoje ela já cresceu, mas na época ela tinha bem pouquinhos seguidores. E elas fizeram uma live juntas, e essa outra menina se chamava Priscila. Priscila contando o testemunho dela. Sim. E aí eu comecei a seguir a Priscila, porque gostei do testemunho dela, e falei com ela. Assisti seu testemunho com a querida Dani. Sim, sim. Falou muito comigo. Aí dessa vez eu falei, Deus, mais uma confirmação que eu vou vir. Minha amiga dizia, menina, só falta Deus descer da tua frente. Minha filha, grave logo. Eu disse, mais uma confirmação. Se eu já vou gravar. Eu falava, Deus, eu já vou gravar, Deus. Já tá tudo pronto, já tem um Sim, dia. Mas sim. só mais uma confirmação. Eu vou contar pra ela, pra essa Priscila, né? O que aconteceu comigo. Se a primeira coisa que ela responder, primeira frase que ela responder for, Amanda, você deve gravar um vídeo. Você deveria gravar um vídeo contando seu testemunho. Se a primeira coisa que ela responder for isso, então eu vou saber que é da tua vontade. Que é o seu falando. E eu falei pra ela, no direct, aconteceu, eu gravei a voz de Deus. Ela, como assim gravou a voz de Deus? Aí eu fui contar. Aí eu fiquei, se ela responder isso, é o Senhor. E ela mandou um áudio pra mim, quando ela viu o que tinha acontecido. Ela mandou um áudio. Quando ela mandou o áudio, eu tenho até hoje. Quando eu cliquei, ela falando no áudio, e eu repetindo. Eu já sabia o que ela ia falar. Foi exatamente a frase que eu pedi pra Deus, pra ela falar. Sim. Exatamente. Amanda, você deveria gravar um vídeo contando essa experiência. Aí, meu Deus do céu. E eu chorava, Deus confirmava, eu chorava. E meu ex dizia, grava logo, menino. Então, fui gravar o vídeo. Sim. E no dia de gravar o vídeo, não queria que ninguém estivesse por perto, porque eu não tinha coragem de gravar. Se tivesse alguém ia me incomodar. Aí eu pedia pro meu ex, sai de casa tal dia pra eu gravar. Ele, não, pode gravar, vou estar dormindo, que era de manhã. Eu vou estar dormindo e tu grava, eu não vou prestar atenção não. Eu disse, não quero, não vou conseguir. E aí, eu lembro que ele não ia sair de casa. E, meu Deus, como é que eu vou gravar com alguém em casa? Eu tenho que estar sozinha. E aí eu lembro que eu tava orando e pedindo a Deus, faz alguma coisa acontecer pra ele sair de casa amanhã, já era no dia seguinte, pra eu gravar. Se é pra eu gravar esse vídeo, faz alguma coisa pra ele sair. E quando eu tava pedindo isso, ele vinha subindo as escadas e o telefone dele tocou. Aí ele atendeu. Aí, oi, amanhã tá bom. E eu só ouvindo, né? Aí, o que foi eles? Teu primo ligou pra mim agora pra ir resolver um negócio de um carro com ele, pediu pra eu ir com ele amanhã de madrugada. Vou ter que sair de madrugada de casa, passar o dia todo. Eu disse, mentira. Sério, foi Deus. Acabei de pedir. Preparando, Tipo, não teve nenhum empecilho. Sim. Eu tinha que gravar aquilo. Sim. Era Deus que estava mandando. 1 ano e alguns meses pedindo confirmação. Nossa. E aí, fui gravar. E acontece tudo quando você vai gravar algo, né? Que Deus quer. Tipo, criança chorava, líquido escada ligava, bêbado passava. Nossa. E eu não conseguia. Ele vai chegar, eu não vou conseguir gravar esse vídeo. Consegui. Depois fui editar, que eu gostava de editar. Tirar os cortes do que eu errei, né? Sim. E essa Priscila que me incentivava. Grava esse vídeo. Ela pegou meu WhatsApp e ela me dava dicas. Grava, não tenha medo das pessoas, do que as pessoas vão falar. Sim, sim. Foi algo de Deus com você. Lembre-se, é Deus que tá mandando. É uma ordem de Deus. Sim. Não tenha medo do que vão falar. Eu tinha muito medo do que... Principalmente pessoas próximas, né? Sim. Vão estar se achando. Você grava um vídeo e as pessoas próximas geralmente acham isso. Tá se achando, querendo aparecer. Mas não, eu fui realmente gravar porque foi Deus que mandou. Sim. E tanto que eu disse, eu não vou postar no Instagram, eu vou postar no YouTube. Porque no YouTube eu nem tinha inscrito. E tipo, se alguém... Ninguém vai me ver lá. Vai ser pessoas aleatórias. Ninguém sabe nem que eu tenho um canal. Sim. E essa Priscila me incentivando, dando todas as dicas, estratégias, como eu faria.
Eu fiz. E quando eu postei no YouTube, não tinha nem inscrito ainda. Aí ela falou, Amanda, aí eu mandei pra ela, que ela pediu pra ver. Ela, nossa, ficou muito bom. Você fez muito bem feito, não sei o quê. Amanda, posso postar no meu Instagram? Eu, meu Deus, ela vai me marcar. E eu vou ter que aceitar. E todo mundo vai ver que eu fugia. Fugia. E aí ela foi, viu, postou no Instagram dela, me marcou. Quando ela me marcou, aí eu aceitei. Uhum. Um monte de gente viu. Querida Dani, que seguia ela, viu, Sim. assistiu o vídeo e postou também nos stories. Ela disse, esse é o vídeo mais forte que vocês vão ver agora. E um outro carinha de choro lá. E eu, meu Deus, querida Dani. Porque como eu acompanhava ela há muito tempo, daí eu fiquei, Menina, sei que quando eu entrei no YouTube, que eu atualizava, inscritos, subindo, Nossa. visualizações, eu, meu Deus, aí comecei a me desesperar. Pronto, agora todo mundo vai ver. O que é que eu vou fazer? E eu olhava, cada vez que eu olhava, tipo, 5 minutos eu entrava, Sim. subindo. Tanto que monetizou muito rápido. Nossa. Foi muito rápido. E eu sei, mas foi Deus. Sim. Nunca seria por mim. Sim. Isso eu tenho plena consciência. Com certeza. Desde o início, desde a experiência até eu compartilhar a experiência, foi Deus. E os comentários, assim, eu percebi, assim, muitas pessoas, voltei pra Jesus, nossa, voltei pra igreja, nossa, eu quero intimidade com Deus, nossa, eu quero... Tanto comentário assim, meu Deus. Que chegou, né? Muitas pessoas. Logicamente, também que tinha alguns haters. Não. Que sempre dizia, tem, né? isso ela forjou, isso é alguém tava do lado dela e falou o nome dela, mas não foi. E isso não me atingiu, Deus me curou até nisso, que eu tinha medo de crítica. Sim. Mas foi algo tão de Deus que não me atingia. Eu dizia, não, foi Deus. E se alguém duvidar, vá discutir com Deus. Se alguém duvidar, não tá duvidando de mim, tá duvidando dele. Sim. Porque foi ele. E eu falo muito pro meu esposo assim, ainda bem que foi naquela época, que se fosse hoje, a primeira coisa que ele falava foi inteligência artificial. Porque agora hoje tá muito assim. Tá bem difícil de acreditar, né? Aí teve época, eu gravei até outros vídeos falando assim, sobre pessoas que mexem com áudio. Se quiser a música completa pra eu enviar, pra eles tirar o som e deixar só a voz, já teve pessoas que fizeram isso. Só que fica um som meio estranho. Enfim. Detalhe, um dia antes de eu gravar o vídeo, eu fui ouvir a música completa, porque até então eu só focava naquela parte que ele falava Amanda. Eu nunca eu foquei naquela parte e Nunca não ouvi tudo. tudo. E um dia antes de eu gravar, eu disse, eu vou ouvir a música completa. E quando eu fui ouvir, tinha mais vozes na música. Tinha, olha só. E inclusive, aí tipo assim, tem uma parte, e é sempre na hora que eu cantava. Tem uma parte que eu canto logo no início, que eu escuto uma voz tipo assim, Deus. Aí a segunda parte foi essa da voz, que já é outra voz, que eu falo que é Jesus, que sussurra. E se você prestar atenção, quando tu assistiu o vídeo, vocês forem assistir depois. Deixa eu ver se eu lembro, pode contar. Tem a segunda parte que eu falo que é Jesus, que antes de ele falar meu nome, ele tá falando outras coisas. Eu nunca entendi o que ele fala. E tem pessoas que escutam algo. E já colocaram até nos comentários. Ele tá dizendo, Amanda, você é minha princesa. Amanda, eu estou aqui. Tipo, cada pessoa escuta uma coisa. Eu não consigo entender. Eu quero muito ainda. Um dia ele vai me mostrar o que ele falou ali. Mas ele sussurra. Antes de falar meu nome, ele fala outras coisas. Fica... Você não Aí depois, por último, ele fala, Amanda. Sim. Aí meu Deus, o que é que o Senhor falou pra mim antes? E tem outra parte que eu canto... A mesma parte assim, olhe para o alto, então. Aí uma voz lá no fundo, parece um radinho ligado, assim, fala aleluia, 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 aleluia. Enquanto eu tô cantando a voz. Acho que eu já escutei essa parte, sim. A maioria das pessoas. É que eu escutei tudo, né? Mas faz tempo. A maioria das pessoas escutam só o segundo e o terceiro, que é o que fala Amanda e o que fala aleluia. O primeiro, raramente, é difícil de ouvir mesmo. Intenso. Mas eu escuto bem longe, Deus. Tanto que na minha mente eu criei uma imagem. Eu disse, na hora que eu tava orando ali, que eu tava tendo a crise, ele me visitou. E eu não senti nada na hora. Nada. Aconteceu só depois que eu fui ouvir. Mas eu fico imaginando espiritualmente o que aconteceu naquele quarto. Quando eu tava louvando. Imagina a cena. Porque Deus desceu ali. Com certeza. O céu abriu. Os anjos desceram. Jesus desceu. Eu tô aqui. E me chamou pelo nome. E... eu imaginei a cena, tipo aquela voz que faz Deus, tipo, eu imaginava o Espírito Santo chamando, Deus, vem socorrer ela.
E aí Jesus vem, que é a segunda parte, sim. fala e me chama pelo nome. E a terceira parte, os anjos. Aleluia, anjos. aleluia, 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 aleluia. E tem, não sei se vocês já viram, que tem uma história semelhante, é Jason Upton, não sei se é assim que fala, Upton, Jason Upton. É É um cantor inglês? famoso, internacional, Eu acho que sim. que ele teve uma experiência parecida. Também. Que é, ele canta e os anjos saem uma voz Também que não estava canta, na hora. né? É Como fosse um lindo. vocal, né? É. É. E também aquela Como coisa. Deus se manifesta, né? Sobrenatural de tipo, Deus, a né? minha história, eu costumo falar assim, não é algo que, porque é especial. Não, Deus fala com cada um Sim, de uma forma. sim, diferente. Eu sei que Deus talvez tenha falado comigo dessa forma, porque se eu tivesse ouvido a voz dele naquele momento, talvez hoje, pela a forma que eu sou, eu estaria, será que foi da coisa da minha cabeça? Sim. Ou seja, minha amiga até falava assim, Deus deve deixar gravado pra tu acreditar. Isso. Porque ela dizia que eu era Tomé. Eu acho que sim. Porque você passou um ano e pouco pra Deus Foi. confirmar mais e mais e mais pra você poder gravar. E Deus teve paciência. Ele tem, né? E aí, foi isso. Glória a Deus. Então, foi Esse isso. é o seu testemunho. Esse é o meu testemunho. E hoje, você tá liberta do medo que você tinha Do medo, sim. de morrer, da morte. Eu tô. Isso Deus tô. te libertou disso. Sim. Isso foi logo depois que você escutou a voz de Deus. Sim. Foi um processo, tipo, não acabou de vez. Não, sim, mas já foi um caminho andado Sim. ali de você. Deus já. E nem acabou, assim, eu costumo dizer, a gente tá sempre em evolução, né? Deus tá sempre tratando, curando feridas. Porque, tipo, é um processo mesmo, Sim, todo né? mundo tem medo. Exato. Eu quero ir agora, eu quero tal, cuidar da minha filha, eu quero ficar. Não, mas o seu era uma coisa Mudou assim, totalmente. muito forte. Mudou Que totalmente. impedia de você viver, Sim. impedia de você fazer suas coisas, até trabalho, né? Que a gente precisa trabalhar também. Era um medo, né? Isso aí era muito forte na sua vida, porque isso prejudicava muito. Tanto que teve uma vez que eu escutei o diabo dizendo, se mata. Tava minha família toda indo pro sítio. E, Amanda, vai não hoje, final de semana. Eu disse, não, dessa vez eu vou ficar em casa. Só que eu tinha crise, chorando. O que é que eu fiz da minha vida? Fiz tudo errado de novo. Agora que eu tô nos caminhos de Deus, fiz tudo errado de novo. Aí eu escutei uma voz dizendo, por que tu não se mata? Aí na hora eu disse, meu Deus, diabo. Aí eu lembro que eu corri na casa da minha irmã. Eu vou pro sítio com vocês, não posso ficar sozinha não. Aí fui. Outra coisa uma coisa muito forte, que eu digo que foi a segunda experiência mais forte que eu tive com Jesus. Sim. A primeira foi a da voz. Sim. E a segunda foi quando eu voltei para casa da minha mãe, que eu voltei para o meu quarto. E eu comecei a refletir. Eu olhava para o meu quarto e dizia, meu Deus, eu cresci aqui. Eu saí daqui e voltei para o mesmo lugar, tô regredindo. E eu ficava conversando com Deus. E eu comecei a escrever uma carta para Deus pela primeira vez. Comecei a escrever. O que eu falava, eu escrevia. Eu tô regredindo, meu Deus. Vem me buscar antes que eu me perca, eu falava isso. Eu não quero me perder do teu caminho, eu não quero seguir um caminho errado. Então, antes disso acontecer, ou me orienta, me direciona pelo caminho certo, ou vem me buscar, porque eu não quero me perder de novo. Sim. E aí, eu fui dormir. E eu ficava ouvindo muito lives ao vivo de oração no YouTube. E aí, eu fui dormir ouvindo essa live de oração. E depois eu disse, vou desligar, que já é tarde, não tava nem conseguindo dormir. Já eram as 3 e pouco da manhã. Sim. Eu desliguei, eu lembro que eu virei assim. E assim, eu não consigo explicar até hoje como foi, o apóstolo Paulo fala, não sei se em vida, não sei se em espírito, como é? Não sei se em morte, não sei se em espírito. Sei que aconteceu, tipo uma coisa assim. Sim. Mas foi isso que eu senti. Eu não sei se eu estava acordada, não sei se eu estava dormindo, mas aconteceu. Tipo, quando eu virei, eu escutei um som. Sim. E eu pedia muito o batismo do Espírito Santo. E eu escutei um som, o som impetuoso. Nossa. De Atos 2. Sim. Eu escutei o barulho de um vento e vinha por trás de mim. Interessante que eu não conseguia me mexer. E aquele som vinha. Era bem assim mesmo. E ficou aqui. E enquanto esse som estava aqui, eu ouvia desse outro lado, como um vento impetuoso. E o vento soprando. E aqui outra voz, como um vento impetuoso, como um vento impetuoso. E aí eu pensava, a voz vai falar. Porque eu sempre falava, no dia que eu for batizada com o Espírito Santo, eu quero ouvir a tua voz de novo, Jesus. Aquela mesma voz me chamou pelo nome. E eu escutei, por trás do vento, a mesma voz sussurrando. Só que eu não entendia. A mesma coisa que sussurra, que eu não entendo. Sussurrava a voz de Jesus de novo, por trás do vento. Era uma mistura. Era um vento, como um vento impetuoso, como um vento. E a voz falando,
Sim. A voz de Jesus. E eu... Aí na hora veio, como se fosse assim na mente, Atos 2. Batismo com o Espírito Santo. Aí eu... E isso tudo é um imóvel. Não sei se eu tava com o olho aberto, não sei. E aí eu senti um fogo. E o vento soprando, não parava. Sim. Mas o fogo subindo, 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 subindo. E eu lembro que o meu irmão tava no quarto seguinte. E eu ficava... Se ele me preencher tudo, o que é que vai acontecer? Será que eu vou começar a pular, gritar? Eu ficava com medo do que ia acontecer. Uhum. E vão pensar que eu tô doida, porque já dizem que eu tô doida. Ai, meu Deus. Aí foi subindo, subindo, mas era uma sensação tão boa que o meu medo não foi a sensação. Sim, Foi do que iam pensar de sim, mim sim. se algo acontecesse. E aí eu falei, eu tô com medo. Eu consegui falar isso, eu tô com medo. Aí eu disse, Espírito Santo, eu tô com medo. Aí olha como Deus, o Espírito Santo respeita Meu o seu medo. Porque na hora que eu falei isso, ele fez, eu senti descendo assim. Sim. E o vento foi se afastando. Aí eu despertei assim, o que aconteceu? Meu Deus, o que foi isso? E pronto, gente. Depois da experiência, eu tive muitas outras Sim, sonhos. Eu sim, conto muita coisa no meu canal, sim. inclusive, muitas experiências, pra não ter que contar aqui. Sim, no final você vai falar do canal, o Mas pessoal vai ter é isso. acesso, né? Aí eu participei do Propósito de 40 dias, eu participava de Sim. muitos vídeos online, tipo assim, culto online. Não sei se vocês já viram, que pessoas se juntam e fazem ali um O culto. culto, É pelo Meet. sim, sim, E eu participava, que tinha pastores, tinha profetas. sim. E muitos pastores e profetas foram usados por Deus para dizer que eu ia sair do país. E eu dizia, é impossível. Aí eu vejo, teve um que falou, eu vejo você com o pé na Europa. Aí eu, meu Deus, eu nunca saí nem da minha cidade, quanto mais de país. Sim. E outra, eu morria de medo de avião. Morria de medo de avião, não tinha que fazer só viajar de avião. Meu Deus. Porque eu tinha medo da morte, tinha medo do avião cair e eu morri. Isso agora. E aí eu falava, e quando eu participei desse propósito de 40 dias, que era com umas mulheres, eu não orava mais por minha vida sentimental. Eu tava numa fase, como eu tinha passado por essa decepção, Sim. que eu não quero tomar mais decisão errada, então eu quero que Deus decida por mim. Eu não quero mais decidir. Sim. E eu desfoquei totalmente da área sentimental e focava somente na área espiritual. Sim. Só na área espiritual. E aí, teve um certo dia nesse propósito que as meninas falaram, ore, hoje é dia de pedir. E orem, quem é solteiro, ore por um marido, quem é... E aí eu fiquei, eu não quero nem orar por isso, ela, mas orem, isso aqui. Eu vou pedir, mas tipo, nem passava pela minha cabeça. Eu só queria experiências com Deus, intimidade, batismo, só tudo espiritual. Não queria nem saber mais de relacionamento. E aí como ela falou, quem tiver solteira, peça. Aí eu fui pedir, especifiquem como você quer. E eu falava, o meu marido vai me conhecer através do meu vídeo. No YouTube, o que viralizou, né? Aí o meu marido vai me conhecer através desse vídeo. E eu era em Portugal. E morava em Portugal. Sim, ele já estava lá. E aí, tipo, isso no propósito ainda. Sim. E durante o propósito, ele começou a me seguir, me chamou no Instagram, aí falou. É porque essa parte seria bom com ele, mas que ele sabe dizer, falar melhor sobre isso. Mas aí ele viu o meu vídeo e Deus falou com ele. Tipo, ele disse que viu, aparecia, ele não dava atenção, depois vê aquele vídeo, aí ele voltava. E o Espírito Santo falou algo como, amor? Tipo assim, assiste, né? Vou te chamar. Chama ela. Vou chamar. Aí ele chamou no Instagram e a gente começou a conversar. E eu morrendo de medo, porque as mesmas coisas que o outro laço que eu caí falava, ele falava. Você já tá meio, né? Meu Deus, isso vai acontecer de novo, eu não quero mais passar por aquilo, não sei o quê. Sim. Só que aí a diferença foi, ele tinha atitude, o outro só falava. Sim, sim. Era Deus já, né? Preparou. E aí, tipo, em 6 meses, a gente se conheceu, casou e foi morar em Portugal. Olha, em 6 meses, tem noção? Lógico. E o medo de avião, impressionante, que foi uma cura também. Sim. Eu fui sozinha para Portugal, porque ele foi num voo diferente. Porque quando ele foi me conhecer, foi para o Nordeste, foi encantado. Ele foi. Ele já tinha comprado passagem de ida e volta. E quando eu fui comprar minha passagem, eu fui sozinha, fui em outro voo. Tudo começou a ficar muito fácil.
Sim. tudo. Eu não tinha dinheiro para viajar. Sim. Aí ele me deu a ideia de fazer cone trufado. Não sei se tu já ouviu falar. Sim. Aí eu comecei a fazer, aí vendeu muito e todo mundo também me ajudava, porque Olha dizia, é pro só. casamento dela. Sim. Eu não pensava em fazer uma festinha, eu pensava só um jantar com os meus pais. Ainda aconteceu da gente fazer um momento lá que o pastor abençoou. Ficou lindo. Todo mundo falou, nossa, uma paz o casamento de vocês. Glória a Foi Deus. simples, muito simples. Mas foi Mas foi muito maravilhoso. lindo. Tinha a presença de Deus ali, sabe? Sim. E foi isso. E aí a gente casou, fomos morar em Portugal. E E lá foi muita coisa difícil. Sim. Tiveram coisas boas, mas também teve muito processo. Mas é isso. Bom, meu Deus, chegando no finalzinho, né? Testemunho, vai ter oração ainda. Essa aqui é a caixinha preciosa, promessa de Deus. Eu vou querer que você abra, tá Amém. bom? Aí depois você vai falar suas redes sociais, seu trabalho, né? sim, Para as pessoas ter acesso também Sim. ao YouTube, né? YouTube. E vai estar lá gravado o vídeo, né? Tá lá, tá fixado. É o Deus, vídeo olha só, principal. é maravilhoso, viu? Eu já assisti, foi muito tempo. Gente, como Deus é maravilhoso, né? Nem imaginava, Deus né? preparou, Interessante, né? né? Nossa. Tipo, na época. Olha, a mulher que eu vi no YouTube tá aqui. E aqui eu assisto todo dia, tá aqui. Meu Deus do céu. Bom, eu quero que você abra a caixinha, tire a palavra. Deixa Deus continuar falando, né? Glória a Deus. Você quer ler? Pode ler, sim. Se lê no microfone. João 16:33. Sim. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Glória a Deus. Ai, que lindo. Tem aflições, né? Tem batalhas, né? Desafios, dificuldade, mas Deus já venceu o mundo, né? Ele já venceu. Então, a gente tem que ter certeza, né? Que tudo isso vai passar, né? verdade. Passageiro, mas Deus está conosco em tudo, né? Exatamente. Glória a Deus. E Ele esteve com você, né? Em nome de Durante Jesus. seu desespero, seu Sim. medo, suas aflições, né? Deus, Ele sempre esteve contigo, né? Amém. Sempre te guardou. Sim. E ainda você escutou, no meio do desespero, Deus, você escutou a voz de Deus falando com exatamente. você. E foi aí que tudo foi mudando. tudo mudou. Né? Para melhor, claro, né? Que veio a cura, a libertação disso tudo, né? O que o inimigo ele queria fazer com você, te destruir, né? Te Perdeu mais uma vez. Isso, e perdeu. E feio, viu? Glória a Deus. Eles já são derrotados, né? E tem a oração, né? Mas antes da oração, nossa, eu já estava esquecendo. Gente, não saia daí, por favor. Tem ainda, né, oração maravilhosa para Deus, né? Deus vai falar contigo, eu creio, né, através dessa oração, amém? E aproveitando, eu quero te chamar, você que não é inscrito ainda no canal do Crente Podcast, se inscreve, compartilha, ativa o sininho. Você que tem um testemunho, manda o seu testemunho para você estar aqui contando o que Deus fez na sua vida, amém? Bom, eu quero fazer diferente hoje. A oração, né? Eu vou fazer a oração, mas Ele colocou no meu coração que para chamar o esposo dela para fazer essa oração, amém? Glória a Dá Deus. certo? Então eu quero, Deus veio me tocando. Amém. Venha fazer a oração. Deixa Deus te usar nessa oração, amém? Vamos orar, gente? Vamos orar. Vamos lá? Em nome de Jesus. Então feche seus olhos, você que está em casa, você que está aí no seu lugar, sentado no sofá, numa cama, você que assistiu esse testemunho poderoso da irmã Amanda Nunes. Eu creio que você foi abençoado, já foi edificado por essa palavra. Mas Deus ainda quer falar com você através dessa oração para selar, né? Para que você possa ser mais abençoado ainda, tá bom? Então vamos lá. Querido Deus, eterno Pai, Jesus Cristo, por intermédio do teu nome, nós viemos aqui agora selar, Deus, esse testemunho. Continua abençoando a vida de todos os ouvintes, todos aqueles que pararam o seu tempo, as suas atividades, os seus compromissos diários, para estar dando atenção, Pai, desse testemunho que foi tão edificante, que falou através de cada coração que ouviu. Eu tenho certeza que muitas pessoas foram edificadas, muitos que precisavam de uma resposta, muitos que se identificaram até mesmo com o testemunho da irmã Amanda. Eu tenho certeza que o Senhor tem que trabalhar na vida de cada pessoa individualmente. E eu tenho certeza que o Senhor já está fazendo algo sobrenatural na vida de cada pessoa. E através desse testemunho, através desse canal, o Senhor irá abençoar mais ainda centenas e milhares de vidas ao redor desse Brasil e fora do Brasil também, como já tem acontecido. Pai, continua abençoando a irmã Jamile, o seu esposo, que tem se dedicado tanto, Pai, tanto para fazer esse canal acontecer,
lutando para fazer, o Rafael, né, que é o esposo da Jamile, quantas lutas e quantas batalhas eles têm enfrentado. Meu Deus, quantas são as adversidades, mas eles têm se mantido firmes, alicerçados, porque eles sabem que ele só pode confiar em Ti. Eu tenho certeza, Pai, Glória a que o Senhor está Deus. preparando algo melhor ainda. Algo que está para surgir, um projeto que está no coração deles. Eu tenho certeza que grandes são as bênçãos. E o Senhor já tem projetado o futuro dele, o destino deles estão na Nome de palma das suas Jesus. mãos. Então nós estamos aqui agradecendo, Pai, primeiramente ao Senhor, mas pelo privilégio de estar aqui hoje, neste dia, abençoando e ajudando outras pessoas, outras vidas, que também foram impactadas através desse testemunho tão poderoso que a irmã Amanda contou aqui nesse dia de hoje. Nome E eu de tenho Jesus. certeza que o Senhor continuará abençoando cada ouvinte e cada pessoa de hoje em diante. Eu te peço, ó Pai, Glória a Deus. que o mês de dezembro começou agora, acabou de se iniciar. Sim, Jesus. Eu tenho certeza que nesse último mês Sim, do ano, Jesus. o Senhor ainda tem bênçãos para Nome realizar na de vida de muitas Jesus. pessoas. Em nome Eu de tenho certeza que Jesus. portas serão abertas. Eu tenho certeza que travas, meu Deus, na vida dessas Nome pessoas, de na mente Jesus. dessas pessoas, serão agora destravadas. Eu tenho certeza, ó Pai, que grandes são as bênçãos que o Senhor Glória a irá Deus. manifestar. Ainda não acabou o ano, e eu tenho certeza que grandes são os projetos. E eu peço, Senhor, carecidamente, fala através de cada Em coração. nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo. Amém. Amém, glória a Deus, Deus abençoe. Que Deus venha repreender todo o medo, né? Todo o medo que Deus venha Sim. repreender, toda a angústia. É isso que o inimigo coloca, né, nas pessoas para Paralisar. paralisar, né? E Eu vivi não muito tempo paralisada. Isso. E que Uhum. Deus tem sonho, tem projeto, o inimigo ele quer ali, É, né? Não quer exatamente. deixar, não quer deixar. Exato. Mas está caído por terra, em nome Em de nome de Jesus. Jesus. Em nome Aí. de Jesus. Amém? Amém. E para finalizar, quero que você fale suas redes sociais, seu trabalho, seu YouTube. Pode Então, falar. o meu YouTube é Amanda Nunes com Jesus. Sim. Glória a Deus. Ou você pode também procurar Ouça a Voz de Jesus, Ouça a Voz de Deus e dos Anjos, que você vai encontrar já o vídeo. Aí já, consequentemente, encontra Sim, meu canal. Meu Instagram também? Se quiser, você trabalha no Instagram, você fala. Sim. Pode. No Instagram, Amanda CF Nunes. Sim. E também eu queria falar sobre o meu livro, um livro digital Pode que eu fiz falar, recentemente. verdade, É lançamento. sim. Vamos anunciar já aqui. Pode falar. É lançamento. É sobre o que eu passei e o que eu superei, que é timidez e medo. Sim. Olha só que E eu tenho bênção. certeza que vai falar com muitas E vai pessoas. ajudar, eu Muitas creio pessoas. bastante. Era o que estava no coração de Deus Amém. e depois do meu. Glória a Deus. Deus Jesus, abençoe, viu? obrigada. Esse projeto maravilhoso. Amém. Já deu certo. Em nome de Jesus, Deus. Bom, eu agradeço mais uma vez. Deus continue Obrigada. abençoando, né, a sua casa, seus projetos. Amém. Né? Deus continue realizando, né, sonhos na sua Amém. vida, né, em nome de Amém. Jesus. Eu creio. Amém? Amém. Bom, é isso, encerrando mais um testemunho. Glórias a Deus, eu agradeço muito a Deus por mais uma oportunidade, né, que Ele tem nos dado a cada dia. E eu quero que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu te espero até o próximo testemunho, se Deus quiser. Amém? Deus abençoe.